Às vezes, parece que tudo está dando errado. Os sonhos parecem distantes, a injustiça nos atinge e o coração se pergunta: Deus, onde o Senhor está? Talvez você já tenha se sentido assim, como se estivesse em um barco à deriva, sem direção, em meio a uma tempestade que parece não ter fim. Mas a história de José, filho de Jacó, nos mostra que, mesmo quando tudo parece desabar, os planos de Deus continuam de pé, firmes e inabaláveis. Hoje, vamos mergulhar na vida de José e entender o que Deus quer nos ensinar por meio dessa poderosa jornada de fé, resiliência e propósito. Prepare o seu coração, pois a mensagem de hoje é para você que acredita que o melhor de Deus ainda está por vir. José era um jovem sonhador, e não eram sonhos comuns, eram sonhos dados por Deus. Desde cedo, o Senhor revelou planos grandiosos para a sua vida. Ele teria autoridade, seria um líder, e Deus o usaria para salvar muitas vidas. Mas os sonhos de Deus nem sempre vêm acompanhados de caminhos fáceis e floridos. Na verdade, muitas vezes, o caminho para a promessa é pavimentado com provações. Seus próprios irmãos, consumidos pela inveja ao ouvirem sobre seus sonhos e verem o carinho especial que seu pai, Jacó, tinha por ele, tramaram contra sua vida. Eles o lançaram em um poço e, por fim, o venderam como escravo para uma caravana que ia para o Egito. Imagine o coração de José naquele momento, traído por sua própria família, arrancado de sua casa, sozinho em uma terra estranha. Era o fim de tudo? Era o fim dos sonhos de Deus? Não, era apenas o começo do processo. Mesmo ali, no fundo do poço, na solidão do cativeiro, Deus estava com ele. Como está escrito em Gênesis, capítulo 39, versículo 2. E o Senhor estava com José, e ele prosperava. Essa é a primeira grande lição. A presença de Deus não significa a ausência de problemas, mas sim a certeza de que não estamos sozinhos neles. Porque o que é de Deus, ninguém pode roubar, ninguém pode impedir. Chegando ao Egito, José não se entregou ao desespero ou à amargura. Ele poderia ter se revoltado, questionado a Deus, mas escolheu ser fiel onde estava. Foi levado para a casa de Potifar, um oficial de Faraó, e ali trabalhou com excelência e integridade. Tudo o que ele tocava prosperava, porque a bênção do Senhor estava sobre sua vida. Potifar viu isso e confiou a José a administração de toda a sua casa. Parecia que as coisas estavam melhorando, certo? Mas a provação ainda não havia terminado. Novamente, a injustiça bateu à sua porta. Acusado falsamente pela esposa de Potifar, José foi lançado na prisão. Da casa do capitão da guarda para o cárcere. Que reviravolta! Humanamente falando, era mais um motivo para desistir. Mas mesmo na prisão, no lugar mais escuro e esquecido, José permaneceu fiel. Ele não murmurou, não perdeu a fé. Continuou servindo, ajudando e, acima de tudo, confiando no Deus que lhe deu os sonhos. Foi na prisão que ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, mostrando que os dons de Deus continuavam ativos nele, mesmo em meio à adversidade. José sabia que o tempo de Deus é perfeito, e aqui fica uma reflexão para nós. Às vezes, nos sentimos em prisões espirituais. Podem ser problemas financeiros, enfermidades, conflitos familiares, situações que não entendemos e que parecem não ter saída. Mas é exatamente nesse tempo de aparente silêncio que Deus está nos moldando, nos preparando para algo maior. O que parece atraso, na verdade, é lapidação. O que parece ser o fim é o início de um novo e poderoso propósito que Deus tem para nós. Não despreze o seu tempo na prisão, pois é de lá que Deus pode te tirar para o palácio. Depois de anos de espera, de fidelidade silenciosa no cárcere, o dia de Deus chegou. Faraó teve um sonho perturbador que ninguém no Egito conseguia interpretar. Foi então que o copeiro, aquele que teve seu sonho interpretado por José na prisão, finalmente se lembrou dele.
José foi chamado às pressas à presença de Faraó. Com a sabedoria que vinha diretamente de Deus, ele não apenas interpretou o sonho sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, mas também apresentou um plano estratégico para salvar toda a nação. Naquele momento, a promessa começou a se cumprir de forma extraordinária. Faraó, reconhecendo a mão de Deus na vida de José, o exaltou. Aquele jovem hebreu, que chegou como escravo e foi jogado na prisão, tornou-se o governador de todo o Egito, a segunda maior autoridade do país. E quando a fome assolou a terra, como Deus havia revelado, os próprios irmãos que o venderam, movidos pela necessidade, foram até o Egito em busca de alimento. Eles se curvaram diante dele sem reconhecê-lo. O sonho se cumpriu. José poderia ter se vingado. Era a oportunidade perfeita para retribuir todo o mal que lhe fizeram. Mas o coração de José já havia sido tratado por Deus. O perdão falou mais alto, e suas palavras ecoam até hoje, como lemos em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Que lição poderosa sobre propósito e redenção. A história de José é um espelho para as nossas vidas. Ela nos ensina de forma clara e profunda que Deus tem o poder de transformar a nossa maior dor em nosso maior propósito. Quando somos fiéis no pouco, nas pequenas coisas, mesmo em meio às lutas e injustiças, Ele está trabalhando em silêncio, nos bastidores da nossa história. As promessas de Deus não têm data de validade. Elas não caducam. Elas se cumprem no tempo perfeito, da maneira perfeita. Talvez hoje você se sinta como José no fundo do poço, esquecido, traído, injustiçado. Talvez você olhe para os seus sonhos e os veja tão distantes, quase impossíveis. Mas Deus te diz hoje, através desta palavra: eu ainda tenho planos para a tua vida. Eu não esqueci dos teus sonhos. O processo pode ser doloroso, mas eu estou te preparando, te fortalecendo. Eu te levantei para algo maior. Que possamos aprender com José a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o processo, a perdoar, mesmo quando fomos feridos, e a esperar, sabendo que os planos do Senhor são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Como Ele mesmo nos promete em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se essa palavra falou ao seu coração, se trouxe esperança e renovo para a sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E lembre-se sempre: quando tudo parecer estar desmoronando, olhe para cima, pois Deus ainda está no controle. Ele está transformando o seu deserto em caminho e a sua dor em um lindo testemunho de vitória. Para mais reflexões edificantes como esta, não se esqueça de nos seguir, curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.